Brasil desrespeita sanções impostas por Estados Unidos e União Europeia e forma uma aliança econômica com a Rússia. Será que isso pode trazer uma retaliação para o nosso país? Bem, parece que o Putin e o Bolsonaro, de fato, são grandes amigos. Quer entender tudo o que está rolando? Então acompanha o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar, seu canal diário de conhecimento, informação e você já sabe, muito conteúdo. E antes da gente ir para o episódio de hoje, deixa eu pedir para você que assiste o canal mas ainda não está inscrito, dá esse moral, botãozão vermelho aqui embaixo, se inscreva e ajude o canal a chegar aos 100 mil inscritos ainda esse ano. E claro, badala o sininho das notificações para você receber todos os vídeos na hora que eu posto, porque esses vídeos são diários. E aí você assiste tudo e fica aí muito bem atualizado. Tamo junto? Obrigado pela força. Deixa aquele like também se você gostar. Lembrando que os comentários estão aqui abertos para que você possa aí colocar suas opiniões à vontade. Tamo junto? Então vamos ver a manchete que eu separei hoje para vocês. Manchete do portal O Globo, que diz assim no seu título: compra de diesel russo planejado por Bolsonaro pode trocar uma crise pela outra, dizem especialistas. Primeiro, que história é essa? São duas crises? Vamos lá entender. Qual é a primeira crise que nós estamos vivendo? Crise do alto preço dos combustíveis. Você sabe que no Brasil o combustível está muito caro e isso tem uma série de motivos. Inclusive, a gasolina até abaixou recentemente porque foi aprovada uma lei na qual se reduziu bastante o ICMS, tanto federal quanto estadual. Inclusive rolou um rebuliço todo aí entre governadores e Bolsonaro. Bolsonaro saiu vitorioso, por isso que a gasolina deu aí uma abaixada. Mas o nosso maior problema, por incrível que pareça, não é a gasolina, não é o combustível que vai aí no seu carro, mas o problema maior é o óleo diesel. Por quê? O óleo diesel é o combustível no qual funcionam as termoelétricas, aquelas que utilizam aí o petróleo, né, o óleo diesel, e principalmente é o combustível do transporte no Brasil. Os caminhões e os ônibus, o transporte público, o transporte de carga no Brasil é movido principalmente por esse combustível. Você sabe que o Brasil é um país rodoviário, ou seja, quando aumenta o preço do diesel, aumenta o preço de tudo, porque tudo tem o frete embutido no seu preço. E é exatamente aí onde está o nosso maior problema. O Brasil, ele é, aspas, autossuficiente em petróleo, mas ele não consegue refinar todo o petróleo que ele produz. Então o Brasil acaba exportando petróleo e comprando combustível, né, já pronto, ou seja, petróleo já refinado, de vários países do mundo, principalmente aqueles países que estão mais próximos ao Brasil. Nós compramos, por exemplo, muito petróleo dos Estados Unidos, né, muito combustível. Então o Brasil precisa urgentemente investir em refinarias. O nosso problema não é falta de petróleo, é falta de refinarias para transformar o petróleo em combustível. Quem é um grande exportador de combustível refinado? Adivinha? Rússia. E o que está rolando? Invasão da Ucrânia, a oferta desse produto diminuiu no mundo, e aí quando diminui a oferta, qual é a lei básica do capitalismo? Lei da oferta e da procura, ou da oferta, da demanda e da procura. Bom, você qual é? São esses nomes aí, né, da lei. O que acabou acontecendo? O preço do combustível no cenário internacional aumentou e aumentou demais. E o Brasil corre um real risco de desabastecimento do diesel. Você já imaginou se faltar diesel no Brasil? O problema que isso vai ser? E o Bolsonaro está se antecipando e está falando o seguinte: opa, então calma aí, quem é que tem diesel para vender mais barato? É a Rússia? Então vou comprar da Rússia. Mas calma aí, a Rússia não está sob sanções? Estados Unidos e União Europeia já cortaram boa parte, né, da compra de produtos da Rússia, principalmente os produtos que a Rússia mais vende, que são gás natural e petróleo. Só que o Brasil já se posicionou há bastante tempo dizendo que não vai impor sanções à Rússia. Será que isso significa que o Bolsonaro apoia a invasão da Ucrânia? Será que é isso? Quero saber sua opinião, hein? Coloca aqui nos comentários. Você acha que o governo brasileiro apoia o Putin na invasão da Ucrânia, uma vez que a Rússia é membro dos BRICS junto com o Brasil? Coloca aqui que eu quero saber aí qual é a sua opinião. Sinceramente, eu acho que não tem necessariamente a ver com isso, tá? Acho que o Brasil ele se coloca como neutro, né? Então ele nem apoia, tampouco reprova, criando aí sanções. Olha só as letrinhas pequenas que elas são fundamentais. Diz assim, ó: o presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que está quase certo um acordo com o Brasil importar óleo diesel da Rússia
para reduzir risco de desabastecimento, já que o país não produz todo o combustível que consome. Porém, olha a questão mais importante, a segunda crise aí, ó. Importar diesel da Rússia, país alvo de sanções econômicas das potências ocidentais, pode ter um custo alto para o Brasil. E aí você vai me perguntar, Tobi, que custo alto é esse? Se importar diesel da Rússia vai abaixar o preço do combustível, isso vai ser ótimo para o governo. Pois é, talvez seja ótimo, né? Porque primeiro, nem sabemos se essa importação vai de fato fazer o preço abaixar. Primeiro motivo, porque você vai ter que pagar o frete. Já viu quanto a Rússia está longe do Brasil para poder trazer esse combustível aqui? É diferente de você comprar dos Estados Unidos, um país do continente americano, está muito mais perto. Segundo, tem aí o custo do seguro da carga. Sim, toda a carga que circula por navios aí no mundo, elas são seguradas, porque já imaginou um acidente, um naufrágio, o tamanho do prejuízo? Então tem o custo do seguro, o custo do frete, então talvez esse combustível não chegue tão mais barato assim. Só que a grande questão é como a Europa e os Estados Unidos vão se posicionar em relação ao Brasil comprando esse combustível da Rússia. Será que Joe Biden vai olhar para o Brasil e vai falar, pô, Brasil, quer dizer então que você está apoiando o Putin? Nós estamos tentando asfixiar a economia russa, tirando os recursos da Rússia para que ele não faça a guerra. Lembrando que uma guerra, ela não se vence apenas com soldados, com tiros, helicópteros, canhões. Ela se vence com dinheiro, com investimento, com capacidade produtiva. O que o Ocidente está tentando fazer é estrangular a economia da Rússia para causar danos internos, né, o que nós chamamos de danos domésticos, para que a própria população dificulte ou cause descontentamento com a administração Putin, uma vez que vai começar a faltar muita coisa na Rússia, uma vez que não está entrando grana. Então é isso que o Ocidente está tentando fazer. E aí o Brasil vai lá e dribla essas sanções, uma vez que o Brasil diz que é contra, inclusive, e vai comprar o recurso natural da Rússia, dando dinheiro para a Rússia. Bom, olha só o que pode acontecer. Estados Unidos e Europa podem falar, ah, é Brasil. Então você está escolhendo um lado, está escolhendo o lado do Putin. Então nós vamos, por exemplo, parar de exportar para você determinados produtos que são essenciais para a sua economia. E aí, como é que o Brasil se coloca nisso? Quero saber a sua opinião. Você acha que o Brasil deve comprar diesel da Rússia correndo o risco de ter sanções impostas a nós? Bom, vou te dar minha opinião. Sinceramente, eu acho que deve sim. Se, e somente se, essa negociação for de fato vantajosa. Se de fato esse combustível que vai chegar aqui no Brasil vai de fato abaixar o preço e principalmente vai fazer com que não falte combustível, porque tu já imaginou, veja, o transporte público, ele depende de diesel, né? O ônibus que as pessoas usam, que talvez você aí que esteja me assistindo usa, ele depende de óleo diesel. Já imaginou faltar óleo diesel aqui, transporte público parar? Ou então, numa escassez, aumenta o preço do diesel, também aumenta o preço da passagem em ano eleitoral? Você já imaginou o problema para o governo? Então eu acho que se for para o bem do Brasil, o país tem que chegar e falar, olha, eu sou contra, vou lá e compro o combustível, porque a gente tem que ser pragmático nessa hora. Por mais que esteja rolando a guerra da Ucrânia, o Brasil não pode viver um grave problema econômico aqui dentro, uma vez que o nosso país não é um país rico, né, do ponto de vista da economia. Nós temos graves problemas econômicos, boa parte da população hoje vivendo na linha da pobreza, então o Brasil precisa se ligar sim nisso, até porque o Bolsonaro já fez acordos aí com o Putin para garantir o fornecimento de fertilizantes para o Brasil. A Rússia, que é um grande produtor de fertilizantes, e esses fertilizantes continuam vindo para o Brasil graças a um acordo bilateral diretamente entre os dois presidentes. E detalhe, isso é muito importante, caso a Europa ou os Estados Unidos venham querendo colocar sanções, fazer uma pressão para cima do Brasil, o Brasil sim tem argumentos para poder colocar na mesa. Você acha que a Europa, de fato, eliminou completamente a dependência dos recursos naturais que são extraídos da Rússia? Coisa nenhuma. A Europa ainda continua dependendo do gás exportado da Rússia. Por mais que as importações europeias tenham sido reduzidas, elas não foram eliminadas, elas não chegaram a zero. Portanto, se a própria Europa, que é a principal interessada, né, em asfixiar a economia russa, ainda compra gás natural da Rússia porque precisa, por que nós brasileiros não podemos comprar? Agora, é um xadrez complicado, bastante complicado, porque, sem dúvida, comprar produtos da Rússia significa dar dinheiro para o Putin
fazer a guerra. E aí nós ficamos numa situação difícil. E eu já coloquei aqui, já disse que eu sou totalmente favorável à Ucrânia, que essa guerra, na verdade, eu sou a favor da paz. Para mim, a melhor forma é o Putin colocar o rabinho entre as pernas, sair da Ucrânia, falar aí, a Ucrânia foi mal, desculpa aí, toma seus territórios de volta. Óbvio que isso é só no meu sonho, só na minha cabeça, que isso jamais vai acontecer. Então, que a Ucrânia vença, país soberano, não tinha nada que ter sido invadido pela Rússia. Contudo, o Brasil também não pode ficar sem combustível, o Brasil também não pode ficar sem diesel, causando uma inflação muito grande e isso impactando diretamente nos preços, ou pior, um desabastecimento. Mas é uma situação complicada. O xadrez da geopolítica está todo vapor e a gente está aqui para analisar tudo. E eu quero saber, e claro, a sua opinião. Coloca aqui nos comentários o que você acha do Brasil importar diesel diretamente da Rússia. Vai dar bom ou vai dar ruim para o Brasil? Conta tudo aqui que eu quero saber a sua opinião. Tamo junto? E claro, antes de sair, não sai não. Olha só, clica aqui na logo do canal, é só clicar aqui e se inscrever no canal, dando aquela moral. Deixa seu like porque ele é fundamental para o nosso crescimento. Tamo junto? E olha só, aqui ó, outros vídeos do canal para você ficar bem atualizado. Beijão do Tobi e eu te vejo no próximo episódio.